Olá, amados, graça e paz a todos, como estão vocês? Espero que bem. Estamos em mais um domingo e eu venho com o intuito de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, desta vez a partir do texto da primeira epístola de João, no capítulo 1, os versos de 1 a 7, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão é uma das coisas mais latentes e importantes no cenário cristão. Na verdade, todas as vezes que nós cristãos nos reunimos e em tudo que fazemos, nós temos como, entre outras, a finalidade de promover essa unidade da fé, essa unidade da esperança, essa unidade dos valores e princípios revelados no Evangelho de Cristo Jesus. Mas, naturalmente, diante dos distanciamentos gerados pela pandemia, muitas pessoas se preocupam com a sua comunhão com Deus ou a sua comunhão com o povo de Deus, porque muita gente liga a ideia de comunhão com a presença no templo ou a assiduidade dela nas atividades promovidas pelas instituições religiosas. Então muita gente só se sente em comunhão com Deus e comunhão com a igreja se ela estiver continuamente reunida no templo e nas atividades promovidas por aquela igreja. E o intuito desse vídeo ele é muito no sentido de desmistificar esse equívoco que às vezes gera angústia, gera preocupação desnecessária, gera fraqueza espiritual, compromete a qualidade de fé das pessoas. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, quando eu leio o Evangelho ou as cartas escritas por Paulo, Pedro e João, nós vemos que de fato o Evangelho promove comunhão em todas as esferas. Jesus, ao falar da sua igreja, termo grego eclesia, ele fala de uma assembleia, de uma convocação, de uma reunião, de um espaço onde pessoas são convocadas a se reunirem em um mesmo propósito, sob uma mesma circunstância. O apóstolo Paulo nos incentiva a constante comunhão, reunião, encontros ao redor da fé. Diz Lucas no seu livro histórico de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva continuamente se encontrava no templo e partilhava aquilo que tinham em comum. Jesus, quando nos manifesta, nos ensina, nos traz as boas novas, o Evangelho da Graça, ele nos convida, nos dá o mandamento, melhor dizendo, de amar ao próximo. E o que é o amar ao próximo, senão o incentivo a uma aproximação amorosa com os nossos pares, os nossos semelhantes, para promover essa unidade. O apóstolo Paulo, ainda em sua segunda carta aos Coríntios, diz que nós somos como ministros do Evangelho, clamando ao mundo: reconciliem-se com Deus. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não imputando a eles os seus pecados. Ou seja, em todas as Escrituras Sagradas, na mensagem do Evangelho, há uma promoção contínua da unidade, da comunhão. Só que comunhão
como já disse, não é promovida pela contínua aglomeração de corpos, de presença física, mas mais do que isso, pela fé comum. Quando nós olhamos para o texto, o apóstolo João está dizendo que, tendo ele visto, tocado, ouvido de forma totalmente audível, não mística, mas natural, o próprio Jesus, Deus encarnado, ele tem como intuito dessa carta compartilhar aquilo que ele aprendeu, vivenciou, experimentou, creu e que suscitou nele esperança. João quer compartilhar não apenas as suas experiências, mas aquilo que foi gerado em decorrência da sua experiência com Jesus Cristo de Nazaré. Com qual propósito? Com o propósito de ter comunhão com aqueles que ouvem e creem no mesmo Senhor que ele crê. Sendo assim, naturalmente, quando João escreve a carta, ele não está junto, próximo aos seus destinatários. Como Paulo, quando escreve suas cartas, não está junto aos destinatários, escreve justamente, naturalmente, por estar distante. Mas ainda assim fala da comunhão, da possibilidade, do desejo, do anseio de ter comunhão com eles, visto que comunhão não é promovido pela presença de corpos, mas pela fé comum. Por isso João fala de Jesus, por isso João traz a mensagem do Evangelho, como quem diz, se vocês crerem nele como nós cremos nele, nós teremos unidade, nós teremos afinidades, nós teremos sintonias, nós teremos um só Senhor, nós teremos um só Espírito, nós teremos um só batismo, nós teremos uma só esperança, uma só expectativa, nós nos encontraremos no mesmo caminho, a saber, aquele que é caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Nós seremos destinados ou estamos destinados ao mesmo fim, que na verdade não é fim, é eternidade. Nós estamos nutridos pelo mesmo laço poderoso de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia, de bondade, de solidariedade, de generosidade. Nós estamos vivendo e experimentando a vontade de Deus, o reino de Deus já manifesto em nós. Dia após dia nós estamos mais em sintonia do que qualquer sinfonia. Nós estamos separados, distantes fisicamente, mas voltados, tomados pelo mesmo Senhor. Nós existimos e nos movemos com base nos mesmos valores e princípios do reino de Deus manifesto em Cristo Jesus. Isso é muito mais poderoso. É como se eu tivesse encontrado, e você já deve ter vivenciado essa experiência, e principalmente eu vejo isso muito acontecer em estradas rurais. Você está no mesmo caminho com a outra pessoa, às vezes em sentidos opostos, às vezes no mesmo sentido, e ao encontrar aquela pessoa que você nunca tinha visto na vida, naturalmente você fala com ela, você diz, oi, bom dia, boa tarde, enfim. E ela responde a você como se tivesse uma mesma sintonia, afinal de contas vocês estão na mesma estrada, a estrada às vezes parece deserta para os dois e apresenta os mesmos riscos e desafios aos dois, mas ambos carregam o desejo de chegar. E por essa razão se cumprimentam e por essa razão acabam proporcionando ao outro um certo alívio, visto que o que parecia poder representar um risco, na verdade, acaba representando segurança e comunhão, unidade de vontades, de destinos, de propósitos. Em meio a tudo isso, meus irmãos, nós estamos distantes fisicamente, mas talvez nunca estivemos tão próximos espiritualmente do que estamos agora. Nós oramos, e eu quero crer que sim, nós estamos orando intensamente com a mesma finalidade, ao mesmo Senhor, na mesma esperança, com os mesmos anseios, desejando, obviamente, nos abraçarmos novamente, compartilharmos dos mesmos espaços.
Mas no final de contas, o laço que nos une não é o templo. O vínculo que nos mantém unidos não é a liturgia praticada no templo ou em qualquer outro espaço. É aquilo que foi compartilhado com João. É Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele é o vínculo que nos une. Foi o amor dele, o sacrifício dele, o sangue por ele derramado pelos nossos pecados, a vida eterna por ele proporcionada, que nos tornaram irmãos, que fez de nós pessoas conscientes de pecados, arrependidas e lutando dia após dia para não viver segundo eles, mas viver segundo a vontade revelada no Evangelho. De forma, meu irmão, minha irmã, que eu te encorajo a não esmorecer, a não desistir, a não tropeçar, a não perder a sua fé, mas continuar vivendo e de forma cada vez mais intensa nessa luz que foi compartilhada conosco ao longo de séculos e 2 milênios, que nos foi trazida na figura de Jesus Cristo. Porque, como diz João, se eles têm comunhão com Deus e Pai, com Jesus Cristo, seu Filho, e nós temos comunhão também com Deus e Pai e seu Filho Jesus Cristo, no final das contas, eu e o apóstolo João, mesmo em tempos tão distantes, em localidades tão distantes, na eternidade e já agora temos comunhão uns com os outros. Se você se mantém firme, de mãos dadas, crente em Deus e Pai, Jesus Cristo, seu Filho, no mesmo Espírito Santo, mesmo distante, nós temos comunhão uns com os outros. Porque comunhão é justamente isso. É poder sentar à mesma mesa, usufruindo da mesma companhia divina e poder dar as mãos no mesmo sentimento de paz e contentamento, experimentando o que é o desejo do apóstolo João, uma alegria completa de quem usufrui da paz e da segurança de estar sentado com Deus, de ter esperança mesmo diante da morte, de saber que tudo que nós vivenciamos aqui, coisas boas e ruins, são temporais, passageiras e não se podem comparar com o que está reservado para nós. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a essa fé. Eu te convido a ter comunhão comigo. Eu te convido a ter comunhão uns com os outros, mas acima de tudo e tão somente por causa dele, ter comunhão com Jesus Cristo, pois ele é o vínculo que proporciona a unidade, a comunhão entre todos nós. Então, em meio a tudo isso, nós estamos distantes, mas talvez nunca estivemos tão juntos. Que quando for possível nos reunirmos novamente, fisicamente, que nós estejamos nesse espírito de unidade de forma muito mais poderosa, latente, verdadeira, adorando ao Pai, não preocupado se vai ser ali ou lá, em Samaria ou em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, verdadeiramente ligados a eles. E por estar ligados a Ele, Deus, aí sim, verdadeiramente estaremos ligados um ao outro. Ligados ao Deus de amor e ligados uns aos outros por causa do amor. Que o Senhor encha seu coração de paz. Que a semana que vem venha repleta de contentamentos. Mas se porventura for de mais desafios, saiba que nas tribulações é forjada a nossa fé. Então se apegue mais e mais com Deus. Se as coisas fugirem ao seu controle, não fique desesperado. Elas não fugiram ao controle de Deus. Entregue sua vida ao Senhor completamente. Entregue completamente os seus caminhos a Ele. Ore intensamente a Ele. Peça a Ele para se manifestar a você, para encher seu coração de fé e esperança, para que seja sua rocha, cuja todo edifício da sua vida, da sua existência é construído. Que você possa experimentar a paz que excede todo o entendimento. E que a graça, a bondade e a misericórdia de Jesus inunde os seus dias. Que você seja feliz, satisfeito nele
e que você, sua vida, seja um instrumento nas mãos dele para abençoar tantas outras pessoas ao seu redor. Um grande abraço, Deus o abençoe e fique em paz.